gente! Coisa boa, vocês já estão entrando aí, hein? Olha que legal! E aí? Tudo bem com vocês, pessoal? Lu, meu beijo, pessoal da Sercom, a Ingrid. Tudo bem com vocês, gente? Luciana. Olha aí, pessoal, a professora Cristiane já entrou. Deixa eu só fixar aqui o nosso tema pra gente começar aqui o nosso bate-papo, né? E aí, hein? Como é que vocês estão? Muitas dúvidas? MPs sendo publicadas? Para ajudar vocês, a gente está aqui, né, nessa situação de tirar as dúvidas, discutir o assunto, né? E agora eu vou chamar a Cristiane Cardoso para entrar, hein, pessoal? Loucura, né? Tanto MP. Oi, Cris! Tudo bem? Meu amor, como eu estou feliz de lhe ver. Eu também. Tá bom, Tá ótimo. Como é que você está? Eu acho que não. O áudio tá bom. Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, áudio e vídeo, né? Imagem e som, tá tudo bem aí para vocês, gente? Me dá um feedback. E aí? Mas, Cris, olha, eu tenho... Está baixo o som? Deixa eu pegar aqui, então, para estar pertinho de mim. Melhorou? E aí, me dá um retorno, pessoal. Como é que tá o som? Como é que tá o vídeo? Como é que tá o meu, então? Se o meu estiver baixo, eu coloco o fone. Não. O seu tá... Para mim, tá ok. Tá bom? Beleza. O de Cris tá baixo. A Wanda tá falando que o teu tá baixo. Vê se melhora um pouquinho. Melhorou? Melhorou bastante. Pessoal, olha só. Eu tenho duas coisas para pedir para vocês, com muito carinho. Vejam bem. Essa setinha aí embaixo do celular de vocês encaminham aí para o maior número de colegas, de amigos que precisam assistir essa live, que ela está imperdível, tá? A gente vai falar da MP 927 e da MP 936. E a Cristiane Cardoso, ela é uma excelente profissional da área. Quem puder aí, ela vai falar um pouquinho das redes sociais dela, do trabalho dela. Sigam a Cristiane, que vocês não ficam desinformados, tá, pessoal? Cris, eu vou te convidar agora para você só dar uma introdução aí, fala um pouco do seu trabalho e das suas redes sociais, por favor. Primeiro, obrigada pelo convite. Você está de parabéns, viu? Pelo canal, pelas suas aulas, que eu assisto sempre que eu posso, vou acompanhando. Obrigada. E boa noite para todo mundo, espero que o som esteja bom. Vídeo também tá bom. Dá um joinha para dizer se tá tudo bem. E enche a gente de coração, pessoal. Eu adoro esses coraçãozinhos, hein? Enche a gente de coração. É verdade. Bom, pessoal, boa noite então para todos vocês, né? Eu sou advogada trabalhista, sou professora, tenho aí uns 15 anos. Falem que não parece, por favor. De experiência na área. Né? E acho que se eu ganhei cabelos brancos a mais e rugas na cara foi em decorrência dessas medidas provisórias todas. Então, tirando o sono de todo mundo. Beijo. Nossa, Cris, Cris, o teu perfil do Instagram, por favor. É @. Qual é o perfil? @prof.Cristiane Cardoso, com CH, porque minha mãe quis com CH. Pessoal, vamos seguir a Cris, que vocês não vão perder assim a oportunidade de ficar atualizado nessa área trabalhista. Vejam bem, gente, nós fazemos parte de um grupo, eu e a Cristiane, de professores online. E a gente está vendo essa necessidade de sempre estar fazendo essas lives para trazer para vocês as informações
que geram dúvidas. E a maior dessa semana foram as duas MPs, né, Cris? Nossa. A MP 927 e a MP 936. Eu queria que você desse uma introduzida para a gente bater um papo. E quem tiver dúvidas, por favor, coloca aí que a gente, na medida do possível, vai atendendo vocês, tá bom, pessoal? Cris, vamos dar uma introduzida aí nessas duas MPs. Vamos lá. Só historicamente, eu sei que teve a Lei 13.979, que iniciou esse processo, né, de reconhecimento da calamidade pública, não é isso? Isso. Pronto. Depois disso veio a MP, né? E a MP veio tratar de tanta situação dentro da legislação trabalhista que eu queria que você comentasse aí para a gente iniciar nossa live. Perfeito. Olha, de uma forma geral, o que a gente tem aqui na legislação para poder oferecer para as empresas, né? Eu acredito que o seu público deve ser de contadores, de pessoal que trabalha com departamento pessoal, né? E são as pessoas que também, como eu, estão perdendo cabelos, né? Noites de sono, ganhando olheiras, enfim. O que a gente tem aí de histórico legislativo que pode ser ofertado para as empresas como uma solução? Infelizmente, a gente está realmente passando por um período de pandemia. É difícil, ainda não chegamos na crise econômica, então se as empresas já estão enfrentando dificuldades agora, eu sinto ser a pessoa que está dando essa notícia para vocês, mas vai piorar muito, né? Claro, a gente tem que ser sempre esperançoso e otimista, né? E sempre tentar aí uma solução melhor. E como estão vindo as leis agora com o objetivo justamente de preservar os empregos e a fonte de renda, porque para mim a fonte de renda são as empresas. Então, para não ficar assim, talvez não tão forçoso preservar os empregos e as empresas, colocaram a fonte de renda. Mas não deixa de ser isso. Sem as empresas não tem emprego, não tem dignidade da pessoa humana, não tem patamar mínimo civilizatório, que é o que a gente fala, e a gente precisa de trabalho, a gente precisa de renda. Não é? Então, o que a gente tem aí de um histórico legislativo? A Lei 13.979, ela veio com a primeira ação que as empresas poderiam tomar naquele momento, né? Afastar os seus empregados. Como? Dando uma licença remuneratória. Essa licença, ela ainda continua válida, é claro, né? Não é porque surgiram as outras MPs, a 927 e a 936, que ela revogou a 13.979, não. Então, as empresas podem dar licença. Eu estava conversando com a Tânia, sem querer te interromper. Eu conversando com a Tânia Gugel, ela comentou isso. Nós temos que utilizar as MPs sequencialmente ao nosso favor. Não é isso, Cris? Não é porque uma MP, né, veio depois da outra que a outra anterior está revogada, não. Não, exatamente. Então, assim, o que a gente tem hoje de medida de uma forma bem resumida que as empresas podem tomar, que ações elas podem tomar? Eu vejo aí umas 8 medidas mais ou menos. Não sei se vai dar 8, mas vamos contar, né? Então, a gente tem a licença remunerada, que as empresas vão afastar os seus empregados e vão pagar. Sim, não tem trabalho, não tem a contraprestação, né? Tem o dinheiro, mas não tem o trabalho. Então, precisa ver a saúde financeira da empresa se ela consegue licença remunerada. Isso pela 137... Voltou? Isso pela Lei 13.979. Voltou, né? Certo. Então, tem a licença remunerada. Pela 927, a gente tem outras ações. O que a empresa pode fazer? Ela pode transferir o empregado do regime presencial de trabalho para o teletrabalho, ela pode antecipar as férias individuais, dar as férias coletivas, ela pode fazer um banco de horas, se ela já não tiver, ela pode instituir um banco de horas, e aqui eu vou fazer até um parênteses, que ela pode colocar os funcionários em banco de horas e dar esse afastamento para eles ficarem em casa, né? O stay home, enfim, né? Eu estou chamando a atenção para essa licença remunerada, no sentido de ver o prazo, porque se ela superar 30 dias, eles vão perder o direito às férias, não é isso, Cris? Exatamente. Perde direito às férias, começa a contar tudo de novo, né? Porque tá ficando 30 dias sem trabalhar. Isso. Né? Diferente do teletrabalho, que a pessoa está em casa, mas ela está todo dia lá, se logando na empresa, enviando os e-mails, relatórios, enfim, né? Então, a gente já falou da licença remunerada, da 13.979, a gente falou agora do teletrabalho, das férias individuais, né, antecipar as férias coletivas, o banco de horas e antecipar os feriados, né, os não religiosos e os religiosos.
para compensar também, aproveitar e compensar. É meio que uma mistura do banco de horas com essa antecipação de feriados e compensação também, né? Tem que estar tudo previsto, claro, no contrato de trabalho. Pessoal, deixem as dúvidas, tá? A gente vai ajudar vocês como puder. Nesse universo, Cris, aí do teletrabalho, você enxerga que o estagiário e o aprendiz foram inseridos para essa abertura? Ai, gente, olha, pode ser que vocês me condenem, tá? Mas estagiário não é empregado, por mais que a gente adore os nossos estagiários, a gente tem um carinho muito grande, eles ajudam bastante a gente, mas é empregado. Estagiário é estagiário, tem uma legislação própria para eles. O aprendiz, ele é empregado, ele é um empregado diferente, mas ele é empregado, ele tem carteira assinada, também tem leis específicas para o aprendiz, mas ele é considerado um empregado. Então, aí já... Então, ele poderia fazer, teoricamente, ele poderia fazer esse home office, né, Cris? Isso é uma faculdade da empresa, né? Aí vai da empresa, porque a empresa pode continuar pagando a bolsa para ele, deixar ele em casa, a empresa pode deixar ele trabalhando em casa como teletrabalho e continuar dando a bolsa, ou a empresa pode simplesmente falar assim, olha, eu não tenho obrigação nenhuma, tchau, obrigada, vamos rescindir seu contrato, né? Infelizmente. Isso. Né? Mas o estagiário não é empregado. Então, o estagiário ficaria fora. Entrou aí doméstico, entrou aí, né? Entrou aí, vamos falar... Entrou doméstico. Pelo que eu entendi, ficou só fora o pessoal do Exército, porque o pessoal do Exército tem uma legislação muito específica, bem deles, mas o restante conseguiu ser atingido pela MP 927. Interessante fazer aqui uma observação, que o temporário, ele é equiparado ao empregado da empresa. Então, ele também pode ser, você pode incluir nesse rol aí de empregados também atingidos por essas medidas. Né? Olha, pessoal, eu quero coraçãozinho, não tô vendo não, hein? Vamos me dar aí beijinho hoje de noite, que eu sou muito carente, vocês sabem disso. Aprendiz pode, tá? eu vou deixar, pessoal, essa live gravada no meu Stories, 24 horas, e amanhã a gente sobe ela pro canal do YouTube, tá? Então, vocês vão aproveitando aí e façam os questionamentos. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver, Cris. Deixa eu só concluir. Rapidinho, concluir. E aí, para encerrar essas outras medidas que a empresa pode tomar, veio a 936, a MP 936, que todo mundo já sabe que está debatendo faz tempo, que é a suspensão do contrato e a redução da jornada e dos salários. Como última medida, em último caso, seria as demissões, as rescisões contratuais. Pronto. Olha, pronto. Aí também a 927, ela trouxe também um tratamento às férias individuais e as férias coletivas, né? Tem uma pergunta aqui sobre o estagiário. Gente, as perguntas sobre suspensão a gente responde já, tá? O estagiário, Cris, cadê aqui, meu Deus? O estagiário pode pagar o dia, no caso, a necessidade do escritório? Eu não entendi muito essa pergunta. O estagiário trabalha por dia? Eu entendi como se fosse assim, vai pagar o dia trabalhado, né? Ele não vem o mês inteiro, ele vem um dia só na semana e você pode fazer isso. Olha, é bastante complicado, porque o estagiário... A gente não pode aplicar nem a 13979, nem a MP 927, nem a 936. Isso. Tem a legislação dele própria. Eu acredito que se a empresa conversar com o estagiário, tudo, inclusive para o próprio empregado hoje, quem é empregado mesmo, que essas medidas se aplicam, tudo na base da conversa, para a gente tentar amenizar e preservar os empregos e a renda, acho que tudo é válido, tudo. Né? Claro que a gente tem... cabe aí é o bom senso, né, Cris? É o bom senso é uma boa dose de bom senso, né? Porque se a gente for pensar... Idalena, beijo, meu amor. Boa noite. Se a gente for pensar que o estagiário, coitado, ele está afastado de todas as medidas, nesse caso aqui, protetivas, todo mundo vai desligar os estagiários. E eles precisam, eles estão estudando em casa, através das faculdades que estão mandando o material, né, pela internet, estão fazendo aula online, e ele continua tendo que pagar a faculdade dele. Imagina, ele paga já convênio médico, ele paga o transporte dele, ou que agora não esteja indo trabalhar, né? Mas se ele for afetado dessa maneira, ele vai continuar pagando a faculdade sem uma bolsa, né? É complicado isso também. Acho que falta, como você falou, é bom que a gente frise no bom senso mesmo, né?
olha, gente, eu acho que é interessante, nós como contadores, você como advogada, nós temos uma obrigação social de tentar manter os empregos, orientar os clientes nessa forma de continuar até que o limite realmente não dê mais condição. Mas enquanto houver condição, gente, manter, porque esse pessoal também precisa, né, estar no mercado. Nós estamos num momento difícil, que é difícil para todos. Se puder fazer redução de bolsa, faz. Se puder fazer redução de horário, faz. Veja o que é que você pode fazer em relação a manter, né, o seu quadro funcional, tá? Mas voltando, Cris, aí a MP 927, ela trouxe abertura para as férias individuais e para as férias coletivas. E abriu mão de uma série de situações que a CLT trazia, por exemplo, nas coletivas, prazo máximo, prazo mínimo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas situações. Tá, vamos lá. De forma macro, todos os prazos de avisar com antecedência, que consta no MP 927, de forma macro viraram 48 horas. É uma forma, assim, de vocês, né, decorarem essa informação de uma forma mais rápida, né? Mas de forma macro é isso. Né? Isso facilita muito, óbvio, né? Por quê? Porque não tem todos aqueles requisitos que a própria CLT, que, digamos, não foram revogados. Passado esse período de pandemia, tudo volta ao normal. Volta normal. Se eu não estou enganada, é pelo decreto 6 de 20 de março de 2020, acho que foi o decreto 6 que instituiu a pandemia, né? Que conhecia esse período como período de pandemia, foi o decreto 6, né? Então, e ele coloca um prazo final para a pandemia, teoricamente, até 31 de dezembro. Então, imagine que todas essas medidas que a gente está tomando, se a pandemia não for controlada e esse estado de calamidade não cessar, até 31 de dezembro a gente vai viver essa situação. O que a gente espera que, claro, acabe logo, né? O mais rápido possível. Mas, acabando esse estado de calamidade, todas as normas da CLT voltam ao normal, né? Observar as regras das férias coletivas, das férias individuais, né? Enfim, o que a medida trouxe foi uma forma de, com rapidez, a gente conseguir afastar os empregados. Se você conseguir colocar um funcionário de férias... Eu acho que o governo agiu na medida das possibilidades que ele tinha no momento, né? Até de preservação. Mas veja bem, meu Deus, está ventando aqui, eu estou vendo a hora sair voando. Veja bem, a questão também, perguntaram aí, a situação das grávidas, né? As meninas que precisam entrar de licença maternidade, né? Essas férias, elas também podem ser antecipadas, tá? E elas, de repente, quando ficar perto do prazo, suspende a férias, entra em licença maternidade e depois goza o restante das férias. Aí, eu acho que aí vai caber também um entendimento da empresa com a funcionária, porque a gravidez é uma situação realmente à parte, né, Cris? Acho não, né? Porque quem acha não tem certeza, mas eu entendo o seguinte, que a grávida, é bom que ela converse com o médico dela, porque só ela e o médico sabem a situação dela e do bebê, né, do feto. Pré-natal, exatamente. O pré-natal, se for uma situação em que a gestante não tem condições de continuar naquela atividade, por mais que aquela atividade seja essencial, ela precisa ser afastada. Tem médicos que entendem que a grávida está no grupo de risco do Covid-19, né? Mas imagina que você tem uma enfermeira, que é uma atividade essencial, e ela está cara a cara todo dia lidando com pacientes com o Covid-19, com o coronavírus. Esta enfermeira gestante, ela vai precisar conversar com o médico dela para afastá-la, porque eu entendo que, por mais que ela seja de uma atividade essencial, ela está colocando em risco, principalmente a saúde do bebê. Então, tem que ser conversado, porque precisa de um atestado. Não é simplesmente falar, estou grávida, não venho mais, me afasta. Não é assim também. Precisa de um atestado médico. Saiu lá a instrução normativa, hoje a portaria conjunta, né? Eu não lembro agora, acho que é a 9.300 e alguma coisa, que fala agora que basta que se entregue um atestado, e a empresa já entrega esse atestado pro INSS, vamos colocar entre aspas aí, que não precisa passar por perícia, automaticamente já entra em auxílio-doença, ou qual for o benefício que a pessoa está pleiteando, né? E depois se vai ver uma perícia lá na frente, principalmente por Covid. Se tiver um atestado de que a pessoa está com Covid, ela já entrega para a empresa e ela já automaticamente entra no auxílio-doença. É importante essas informações, né? Mas com relação à gestante, voltando para a gestante, também tem que tomar bastante cuidado.
porque uma das coisas poucas que caíram com a reforma foi manter a gestante num ambiente de insalubridade, né? E isso o Supremo já voltou atrás. Então não pode manter a gestante nesse tipo de ambiente. Por isso que eu volto a falar, se for uma enfermeira que está lá frente a frente com o Covid, cuida de pacientes, ela tem aí bastante subterfúgio, bastante, enfim, vamos dizer assim, razão parada, né? legal para poder ser afastada. E Cris, eu queria que agora a gente falasse, eu vou dar uma pulada aí das antecipações de feriado, que é uma coisa muito mais simples, mas a gente trazer agora a questão do banco de horas, porque muito se fala desse banco de horas negativo. É legal, não é legal, como funciona? Eu entendo ser legal porque ele está vindo pela MP, a MP está autorizando, então é legal. Né? Fala um pouquinho como é o procedimento para a gente. Depois que a gente teve a reforma da CLT, né, pela 13467, que instituiu o banco de horas de uma forma mais fácil para a empresa, né, que você pode, através de um acordo com o seu funcionário, colocar aí um banco de horas de 6 meses, enfim, te deu maior liberdade, você, empresa, para tratar sobre essas questões direto com o seu empregado, sem precisar do sindicato. Então, com a reforma que aconteceu em 2017, o banco de horas, não é que ele passou a existir, ele já existia, mas ele foi flexibilizado. Com essa MP, ele foi flexibilizado mais um pouco. Nossa, deu uma travada aqui. E não foi a internet. Então, teve uma flexibilização maior do banco de horas. A empresa pode fazer? Pode fazer. Se você me deixar fazer de uma forma talvez mais fácil deles entenderem, o que pode ser alteração unilateral da empresa, o que pode ser uma alteração contratual bilateral da empresa com o empregado e o que tem que ser por acordo ou convenção coletiva, acho que fica até mais interessante. Pode ser? Depois a gente volta nesses pontos, ponto a ponto. Então, assim, o que pode ser de medida tomada pela empresa de forma unilateral? Ela pode pegar os seus empregados que trabalham no regime presencial e passar para o teletrabalho. Não precisa da anuência do empregado, basta que a empresa precise disso e é ela que vai controlar, pelo poder diretivo que ela tem, ela que vai controlar essa jornada, então ela pode pegar ele e passar para o teletrabalho, é uma alteração unilateral. Antecipar os feriados que não são religiosos, né? A concessão das férias, inclusive a compensação desses feriados, né? Porque não precisa perguntar para o empregado quando ele pode vir ou não, ele vai ter que compensar quando a empresa precisar. Né? Exatamente. E ele tem que estar ciente disso, né? Por isso que é bom deixar isso bem claro no acordo individual, que a empresa e o empregado vão, nesse momento, né, redigir, fazer esse contrato de uma forma que fique claro para as duas partes. Isso. Então, assim, de forma unilateral, basta a vontade da empresa, ela pode, então, colocar em teletrabalho, antecipar as férias individuais e coletivas e antecipar e compensar os feriados que não são os religiosos. Basta a vontade da empresa, certo? Por que eu frisei com relação a isso? Porque as férias podem ser um problema. O empregado não quer sair de férias agora. Por quê? Porque ele vai sair de férias para ficar em casa. O Fabiano Coelho, o juiz do trabalho que conversou aqui com a gente, ele disse, gente, é tão injusto você ter que tirar férias e ficar trancado dentro de casa, mas não é uma opção. Não é uma opção nesse momento. Né? Não é uma opção. E, inclusive, não é uma opção do empregado. É o empregador que vai decidir. Então, se ele quiser antecipar as férias, por mais que o empregado fale não quero, ele não tem querer neste momento. Sim, me desculpem se eu estou sendo um pouco severa com as palavras, mas estou sendo bastante... Não, tudo bem. Tentando ser bastante acadêmica e pontual. Né? Mas é porque é um momento de esclarecimento, né? As pessoas, elas estão precisando desse tipo de esclarecimento, porque muitos funcionários chegam e falam, eu não sou obrigado. Nesse momento, tem coisas que você não vai poder optar. Exatamente. As férias é uma delas, né? É uma delas. Então, a concessão das férias é uma delas. Mas pode continuar, Cris. Então, de forma unilateral, a empresa vai tomar essas medidas que eu falei para vocês. De forma bilateral, ou seja, vai precisar da anuência do empregado. Faz um contratinho, um acordinho, ou adita o contrato, faz um papelzinho para o empregado assinar. O que vai ser? Antecipar os feriados que são religiosos, porque dependendo da religião a pessoa não vai aceitar, então com relação a isso a medida provisória teve esse cuidado,
né, a 927. O banco de horas, por mais que ele tenha sido flexibilizado, que vai poder, depois que acabar o período da pandemia, ter 18 meses para compensar, então imagina, vamos supor aí que 31 de dezembro a gente já está com tudo certo, acabou a pandemia, vai ter 18 meses, 1 ano e 6 meses para compensar. Um prazo extenso para essa compensação, né? Porque você pode se programar com a empresa, eu não vejo dificuldade nisso. Imagina que a pessoa vai ficar aí uns 30, 35 dias em casa, né? Então ela vai ter aí esses 18 meses após o final da pandemia para compensar esses dias aí, né? Para trabalhar nesses dias. E aí eu já vou me adiantar um pouquinho, né? Que precisa de contrato bilateral ou acordo individual, que a gente chama, a suspensão do contrato e a redução da jornada e dos salários. Eu já conto o porquê. Só para a gente concluir o raciocínio, o que vai precisar de acordo coletivo ou convenção coletiva, que de uma forma geral a gente chama de negociação coletiva, é do mesmo jeito, a suspensão e a redução da jornada e do salário, que também são para casos pontuais. Só para vocês entenderem que tanto a redução como a suspensão pode ser por acordo individual, empresa e empregado, como acordo coletivo, precisa da anuência do sindicato. Eu não vou entrar agora na questão da liminar, da ADI 6363. Não vou entrar agora, mas só para vocês entenderem. Eu só tenho uma coisa para falar dessa liminagem. Presta bem atenção. Muita gente, é um negócio assim, a gente tem que buscar leitura e entender as situações. Muita gente está falando que a liminar inviabilizou a MP. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que se ela estava inviável, ela estava inviável antes da MP, antes da liminar. Por quê? Porque se existia alguma brecha jurídica legal que tornasse ela inaceitável ou inconstitucional ou de alguma forma que fosse quebrar o acordo que através dela poderia ser feito, era antes da liminar, independente da liminar estar ou não em vigência. A gente tem que entender que ela é uma liminar, que ela vai precisar ser respeitada e que cada uma das partes vai buscar aí um entendimento melhor para resolver o problema nesse momento. Era preciso ser resguardado, sim, eu entendo a posição do juiz, do Lewandowski, né? Eu entendo demais. Por quê? Porque já existe uma base legal que determina que redução de salário e redução de jornada tem que ser por acordo coletivo. Entendeu? Então, assim, gente, não entra nesse mérito de que minou, deixou de minar. Nós temos que nos adequar à situação e buscar soluções. O meu pensamento em relação a liminar. Depois agora, eu falo do que eu penso sobre a liminar. Claro. E hoje à noite eu vi o Maia falando exatamente isso, que a intenção talvez não tenha sido perceptível nesse momento, mas foi de resguarde. E é necessário que, de alguma forma, as empresas e os sindicatos se unam e contribuam com a parte deles. E a empresa, ela tenha bom senso e adequação a isso. Porque você se recorda, na 927, antes da revogação do artigo 18, uma empresa em São Paulo, eu acho que transportadora, no dia que saiu a MP dizendo que poderia suspender os contratos, a Tânia falou que em 800 funcionários, 700 contratos foram suspensos. A suspensão era o último caso, quando já fizesse licença remunerada, quando já fizesse férias, quando já tivesse exaurido todas as opções que a empresa tinha. Aí elas começaram de trás para frente, foram logo na suspensão. Então, essa questão do brasileiro, do empreendedor, do empresário, do funcionário, entender que cada um precisa fazer a sua parte. Nesse momento, um cede de um lado, outro cede do outro, e a questão judicial, nesse momento, toda a MP, eu vejo ela muito fragilizada pela Constituição. Muitas ações são inconstitucionais, você há de convir comigo, mas não é a maior preocupação. A preocupação agora é salvar os empregos, a economia e equilibrar
vamos buscar o equilíbrio, né? Mas é claro, você como advogada tem a sua visão e eu respeito. A gente vai pro lado que for, né? A gente acha a justificativa que for. Mas é importante ter a sua visão como judiciário, porque nós entendemos da coisa mecânica. Eu já disse aos contadores, nós temos um limite de interseção. Até aqui vai o contador, daqui para frente é com o advogado. Porque nós precisamos entender que há bases legais que só o advogado vai tratar. A instrução é essa, você vai seguir essa ou essa, mas chama o jurídico. É importante a sua participação nesse momento, Cristiane, é muito importante, né? Mas vamos seguir lá, Cris, viu, pessoal? Momento de desabafo. Não, porque essa liminar veio e parece que ela é a culpada do mundo estar assim, não é bem isso. Né? Não é bem assim, na verdade. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, quem segue meu canal do YouTube, que é Cristiane Cardoso, uns 2 meses atrás, quando começou essa questão de discussão de Covid, eu coloquei algumas ações que as empresas poderiam tomar com relação aos seus empregados. Já me adiantei, inclusive, as medidas que vieram depois, né? Coloquei algumas ações que poderiam ser tomadas como um jurídico recomendaria, né? Mas, de novo, aquele canal meu... Bateu praticamente com o que veio na MP, não é isso? Porque são alternativas legais, claro. A gente não ia conseguir prever, por exemplo, eu não previ lá no meu vídeo que eles iam diminuir o prazo para avisar os empregados de 30 das férias individuais para 48 horas. Imagina, 30 dias para 48 horas. Ia ser uma construção bem criativa da minha cabeça, né? Mas eu coloquei algumas medidas, né? Desculpa, fala. Não, pode dar continuidade. Então, nesse videozinho que eu fiz, eu coloquei algumas medidas que as empresas poderiam tomar e também coloquei como última alternativa, além da suspensão dos contratos, as demissões. Porque as empresas perguntam isso, né? A suspensão também do contrato, ela é muito peculiar. Principalmente a que está na CLT, sem comentar essa daqui ainda, né, da MP 936, que é outra suspensão. A gente já fala aí desses contratos de redução e suspensão. Eu quero dar 30 minutos de cada tema para a gente aproveitar bem a sua presença. Aí você veja bem, eu fiquei muito preocupada, agora saindo um pouco desse foco aí, né, do que nós estamos falando, mas a questão do pessoal de saúde que ficou com horas extras ilimitadas. A MP trouxe uma abertura aí que eu vejo como muito danosa. Essa questão de você não ter limite para trabalhar. Né? É até prejudicial, é insalubre. Fala um pouquinho sobre esse artigo eu acho que é o artigo... Deixa eu ver. E trouxe também a questão do FGTS, né? Eu quero também que a gente fale um pouquinho do FGTS, tá? O que tem que ser levado em consideração aí é que a medida trouxe apenas para ser respeitado o período de descanso entre um dia e outro, né? Que é aquele período de 11 horas de uma jornada para outra. Isso tem que ser respeitado. O que a cabeça do legislador pensou, né? Que o pessoal da saúde geralmente trabalha em 2 empregos. E geralmente trabalha 12 por 36. Então eles trabalham 12, saem de um emprego, vão para outro e ficam nessa jornada bastante cansativa naturalmente, né? Desgastante e cansativa. Eles já fazem já dobram essas jornadas, né? Muitas pessoas que trabalham na área da saúde fazem plantões de 24 horas, de 36 horas, que é além ainda, né, do que é permitido para eles. Mas por quê? Porque precisa, às vezes não tem um médico para cobrir para trocar o plantão, não tem um enfermeiro, enfim, um auxiliar. É uma forma de complementar a renda, né? A renda familiar. Isso. Então, eles já pensaram que não que é justo ou não, mas eles já pensaram que quem trabalha na saúde já está acostumado a fazer essas extensões de jornada naturalmente, ou porque trabalha mais no mesmo lugar, ou porque tem outro emprego, né? E aí que eles pensaram que seria natural para eles e porque a gente está enfrentando um vírus que vai lotar os hospitais, se a gente não fizer esse isolamento social, né? E tomar as medidas de higiene, enfim, né? De afastamento um pouco das pessoas, essas questões em que todo mundo já sabe. Então vai lotar os hospitais e a gente vai precisar da mão de obra desses profissionais mais do que nunca. Então já pensando nisso, que eles colocaram essa questão de estender a jornada. É ruim para o empregado, é bastante preocupante.
É bastante preocupante. É insalubre, né, Cris? É insalubre. Você não tem limite para trabalhar? Como é isso? É insalubre. Você pode depois tentar, num poder judiciário, né, na Justiça do Trabalho, pleitear um dano moral, às vezes até por dano existencial, porque você está trabalhando longas horas e extensas horas da sua jornada, e isso está te impedindo de fazer um curso, de ficar com a sua família, de conviver com os seus amigos. Isso é dano existencial, é uma espécie de dano moral. Você pode pedir isso na Justiça do Trabalho também, mas as pessoas estão cansadas agora já, né? Já começou a trabalhar demais, né? Além de um desgaste físico, nós já estamos sobre um desgaste emocional muito alto, né? Eu fiquei trabalhando em home office mais de 15 dias, eu estava aqui exaurida, exausta. E você veja que não era nem a questão do trabalho, mas o psicológico pesado, entendeu? Isso realmente traz para a gente um peso maior, né? Quero finalizar. Se você me permite, tem só uma pergunta aqui que talvez ficou em aberto, acho que é do Jonatas. Sim. Que ele pergunta se a antecipação é só dos feriados ou compensação dos feriados e do domingo também. A 927 fala dos feriados, né? Antecipar os feriados. Por quê? Porque a gente agora vai ter a Sexta-feira Santa, que é religioso, a gente tem 21, que é Tiradentes. Então, são esses feriados, pontualmente os feriados, que vão ser antecipados. E lembrando que os feriados religiosos, eles têm que ter acordo do sindicato, tá, pessoal? Só os civis que vocês podem fazer acordo individual. Né, os religiosos com o empregado, basta o acordo individual com o empregado mesmo, não precisa envolver o sindicato. Para a gente finalizar no 97, terminou, Cris? Desculpa, eu não quero eu queria só jogar aqui uma discussão que a gente tem sobre as férias, né, que o mundo acadêmico aí está se questionando, jurídico também, porque a ANP deixa a possibilidade de você antecipar as férias, 30 dias, e também antecipar um outro período de férias. Se a pessoa tiver cumprido o período aquisitivo, ela tira as férias de 30 dias, e o que nem começou ainda você pode antecipar também. Então imagina uma pessoa que está tirando 60 dias de férias. Como é que ela vai, depois ela vai ficar mais 2, 3 anos sem tirar férias de novo? Né? Se você for pensar nisso, né? Então a gente tem discutido isso. Isso é, né? Enfim, essas questões de férias envolvem questões de saúde, né? É difícil você mexer com coisas que envolvem a saúde, que nem a extensão da jornada de forma quase limitada do profissional de saúde, né? E eu quero finalizar a MP 927, que eu quero iniciar a 936, que está todo mundo ansioso para a gente falar de redução e suspensão. Eliminar. Falando um pouquinho eliminar. Falando um pouquinho aí do FGTS. O FGTS, ele teve uma suspensão de pagamento, ele juntou março, abril, maio, jogou lá para julho, né? Iniciar um parcelamento em 6 consecutivas iguais, assim, não tem parcela mínima. Mas isso aí trouxe também muitas dúvidas. Se eu pago uma, não pago outra, eu posso parcelar tudo, eu sou obrigada a parcelar. Eu estive aqui com o Luciano Pimentel e ele fez uma live aqui, ele deu uma aula de FGTS fantástico. Mas você veja, gente, se chegar dia 20 de junho e eu não tiver entregue as declarações da CEFIP, eu vou pagar encargo e juros. Pronto. Isso você tem que ter na sua cabeça. É uma obrigação, né? Se você quiser parcelar... É obrigação acessória, né? Uhum. Se tiver rescisão nesse meio, Cris, eu tenho que antecipar o FGTS desse pessoal que está saindo. Só que uma coisa que o Luciano levantou, que para mim é o coração. Evita esse parcelamento, porque ele é mais trabalhoso para o contador, para o departamento pessoal, em função da individualização das contas. Você concorda? Olha, essa parte de operacionalizar, isso vocês sabem muito melhor que eu, né? Vocês nadam de braçada. Nossa, a Caixa Econômica, nós temos aí uma grande dificuldade hoje com conectividade social, não funciona como deveria. E assim, essa questão do parcelamento do FGTS vai exigir da pessoa aqui, do departamento pessoal, um excelente conhecimento em CEFIP. Por isso que eu aconselho, baixem o manual da CEFIP, leiam
e se atualizem com as informações que vieram agora com a MP 927, porque vão ser tratamentos individualizados, recolhimentos por CPF. Então, a gente precisa estar muito bem antenado para não recolher isso errado. Era só essa atenção que eu queria trazer da MP 927 em relação ao FGTS, sabe, amiga? A Luzânia perguntou aqui, sim, no caso de rescisão, se ela pode pagar individual. Essa parte de operacionalizar, vocês sabem melhor que eu, mas ela tem que pagar. Individual. Por lei, ela tem que pagar. Exatamente. Se ela fez se ela falou que ela ia pagar o FGTS só lá em julho, e ela vai demitir agora, ela tem que pagar esses FGTS todos do período, porque é uma rescisão como outra qualquer. Se tiver lá devendo parcelas, depósitos do FGTS, tem que depositar com os encargos, enfim, né? Agora, se tiver nesse período, vê o que não tem encargo, faz o depósito, mas faz a rescisão, certinho. Não sei se eu respondi. Agora eu quero iniciar nosso bate-papo sobre a 936, né? A redução. Muita gente, Cris, eu quero que você fale, dê uma introduzida aí, que muita gente tem dúvida. Pessoal, rescisão nesse momento, a MP, nem a 927, nem a 936, tratou rescisão, tá? Aí o que é que as pessoas estão fazendo? Estão buscando lá o artigo 501, 502 e dizendo, podemos demitir. Cris, me ajuda, esclarece direitinho. Eu escrevi um artigo sobre isso. Eu sou a pior pessoa do mundo para falar sobre força maior e fato do príncipe. No seu artigo, eu já repassei ele para os centenas. Ele está maravilhoso. Fala um pouquinho sobre isso. Eu escrevi esse artigo com base na 927, né, da MP 927. Então, no meu entendimento jurídico e como professora, cabe o fato do príncipe nessas rescisões. O que é o fato do príncipe? É um ato da administração pública que impede a empresa de continuar a sua atividade. Tem muita gente aqui que tem posicionamento diferente, diz que é o seguinte, esse ato da administração pública tem que obrigar a empresa a fechar a empresa ou estabelecimento. Extinção, o artigo 502 fala de extinção. Fechou a porta da empresa, entregou a chave para o credor e falou tchau, ninguém mais trabalha aqui, nem a empresa funciona, né? O que eu entendo que não precisa chegar a esse extremo, né? Claro, a empresa vai ter que provar em juízo todo o prejuízo econômico. Aí vai entrar a parte de vocês, contadores. Vocês vão ter que fazer prova de que a empresa realmente não faturou, não entrou nota, só saiu as despesas. Vocês vão ter que provar, ajudar nós, advogados, nessa questão. Que ela perdeu a liquidez, dela, não é isso? E ela tá mandando as pessoas embora para ela tentar ter uma sobrevida. Isso, para mim, já justifica a aplicação do fato do príncipe ou da força maior, que eu vou explicar para vocês a diferença, né? Então, a empresa não necessariamente precisa fechar, encerrar a atividade ou estabelecimento. Tem muita gente que entende que sim, respeito a opinião, mas no meu entendimento, se a empresa demonstrar que ela precisou demitir 100 funcionários para preservar outros 100, que ela tinha 200, para não fechar, ela demitiu 100, para mim é um caso de força maior. De fato do príncipe, né? Para se manter viva, ela teve que fazer isso. Jurídica mesmo. Isso, aí tem a questão jurídica e a manutenção de provas, né? Realmente. Agora, com relação à força maior em específico, a própria MP 927, se eu não estou enganada, é o parágrafo único do artigo 1º, logo de cara, tá? Ela já fala que este momento de pandemia por Covid-19 ou por coronavírus é caso de força maior. Maior, é verdade. Bingo, o que eu queria estava lá. Então, é força maior. Se as empresas precisarem demitir os seus funcionários, elas vão ter alguns benefícios na hora de pagar a rescisão, decorrentes da força maior. Se vocês forem na lei do Fundo de Garantia, que é 8.036, tá lá, já até decorei, né? Artigo 18, parágrafo 2º, fala lá em caso de culpa recíproca ou de força maior, a multa dos 40% cai pela metade, ou seja, a empresa tem que pagar 20% da multa do FGTS. É força maior. A força maior é como se fosse um gênero do qual o fato do príncipe é a espécie. Então, eu tenho o fato do príncipe dentro da força maior. Eu posso ter só a força maior sem o fato do príncipe. Só para o pessoal se ligar aí, pessoal, que vocês queiram ver esse artigo, é o 486 da CLT, tá? Esse é o fato do príncipe. Esse artigo que trata é o fato do príncipe, tá? Mas continua, Cris. Isso, o da força maior... Meus corações?
Eu não recebi mais corações de ninguém, meu Deus. Pessoal, manda essa setinha aí pros amigos, que essa live tá imperdível, tá gente, maravilhosa. Tá muito ruim, tá muito fácil, tá um absurdo de... Não tô entendendo nada, Cristiane, que você tá falando. Olha aí, ó, ganhamos corações. Mandem coração. Porque assim, como a gente não tá cara a cara com vocês, eu não sei se vocês estão gostando, se tá uma porcaria. Olha, pra você ver como tá maravilhoso, a gente já tá com mais de 100 pessoas aqui. Ai, que Vamos bacana. lá. Isso aí, gente. Dê bastante coração aí, se tá tudo bem, se eu tô apavorando vocês. É. Se eu estiver apavorando, ótimo, Não. porque esse é meu objetivo. Brincadeira. Eu quero que a gente agora... Vamos explicar pro pessoal agora. Eu enxergo a MP936... o que é que as pessoas ainda não entenderam? É um benefício, tá? E esse benefício, a ferramenta de utilização desse benefício é o seguro-desemprego. Muita gente está confundindo. Ai, meu Deus, é um empréstimo. Não, não é um empréstimo. É outro MP o empréstimo. É outro MP. Cris, explica melhor essa situação da MP936. Vamos lá. Deixa eu começar, então, pelas faixas de salários, para a gente saber quando que a gente vai precisar fazer um acordo com o sindicato ou basta um acordo com o empregado. Acho que começar assim do princípio, né? Então, vamos lá. No final, a gente fala da liminagem. Isso, calma. É para deixar a live mais emocionante. Então, a gente Nossa, Cris, a gente só tem 20 minutos. Tá, vou falar em 5. A gente tem 3 faixas de salário nessa MP 936, que são importantes. Então, para quem ganha até 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135, é uma faixa. Para quem ganha de 3.135, né, acima de 3 salários mínimos, até 2 vezes o teto do INSS, que é da R$ 12.202,12, R$ 12.202,12. Então, quem ganha nessa segunda faixa tem esse destaque. A terceira faixa salarial é para quem ganha acima de 2 vezes o teto do INSS, que é acima de R$ 12.202,12, e tem diploma de curso superior, certo? Gravem essas informações, que são 3 faixas salariais. Aonde você pode, ou com quem, ou por qual meio que você pode suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada e o salário? Com quem está na primeira e na terceira faixa de salário. Ou seja, você pode suspender o contrato de forma só empregado com o empregador, fazer um contratinho ali dos dois, para quem ganha até, então, R$ 3.135, que são os salários mais baixos. E a terceira faixa é para quem tem o curso superior completo e ganha acima de R$ 12.202,12, porque são os chamados trabalhadores hipersuficientes. Essa questão do trabalhador nível superior, né? Isso, e que tem salários altos, muito altos, né? Acima de 2, muito altos entre aspas, né? Mas para a própria CLT, na reforma que veio com a 13.467, são considerados trabalhadores hipersuficientes, porque são hipersuficientes. Eles podem discutir o contrato, segundo a CLT, eles podem falar assim, não, o empregador, eu não quero esta cláusula desse jeito, modifique. Então, esses são os hipersuficientes. Claro, tem toda uma discussão que está no STF sobre essa questão, que não foi pacificada. Mas eles, até o momento, são os hipersuficientes, então estão na terceira faixa salarial. Então, quem entrar na primeira e na terceira faixa salarial, pode ser feito acordo individual, tanto para suspender o contrato, como para reduzir a jornada e os salários. Seja 25%, seja 50%, e seja 25%, 50% ou 70%. Para quem está na faixa intermediária, que é quem ganha acima de 3.135 até 12.202, se você for contar a questão da redução salarial, qualquer percentual que você aplicar vai dar uma diferença muito grande de perda salarial. É por isso que quem está nessa segunda... Oi. Cris, eu quero combinar com você uma coisa, se o pessoal aí topar. Se o Instagram derrubar a gente, pessoal, a gente volta e fica mais uns 20, 30 minutos. Pode? Por mim, tudo bem.
Então vamos lá, então, que eu acho que vai render a live. Vamos lá. Quem está, então, nessa segunda faixa, lembrando, né, acima de 3.135 até 12.202,12 essa faixa é a que vai sofrer maior redução salarial. É por isso que essa suspensão de contrato ou redução da jornada e do salário tem que ser feito com um acordo coletivo, tem que ser feito com a presença do sindicato. Essa é a ideia da lei. Uma exceção para quem está nessa faixa intermediária é que se a redução for de até 25% da jornada e do salário, pode fazer com acordo individual, porque a redução é pequena, é de até 25%. Certo? E aí não vai ter participação do governo, abaixo de 25%, né? Isso, não recebe o benefício emergencial. Posso só fazer uma observaçãozinha, que é bastante importante? Até subir um videozinho rápido lá no meu canal sobre isso. Fiquei pensando e estava estudando sobre essa questão da garantia, dessa estabilidade provisória que a MP dá. Se vocês forem olhar lá, se eu não estou enganada, acho que é o artigo 10. Ele fala dessa garantia, dessa estabilidade provisória, né, que é pelo tempo da suspensão e pelo mesmo período após retomar o trabalho normal, né? Essa estabilidade, ela só é garantida a quem receber o benefício emergencial. Não sei se vocês pararam para pensar. Tem pessoas que não podem receber o benefício emergencial. Por exemplo, quem recebe um benefício de prestação continuada da Previdência. Ou seja, um trabalhador aposentado. Ele não tem direito a esse benefício. Se ele não tem direito a esse benefício, ele não tem estabilidade provisória. Você pode suspender o contrato dele. Olha que maldade, mandar uma pessoa embora sem nenhuma estabilidade, sem nenhuma garantia. E se parar para pensar, tem muita gente nessa situação, viu, Cris? Muita gente. Então, nossa, né? Não sei se vocês tinham pensado nisso, mas aí o que acontece? A empresa, ela pode dar uma ajuda compensatória? Pode. Porque a empresa, essa ajuda compensatória, tirando aquela situação das empresas que em 2019 faturaram mais de 4.800.000, que são obrigadas, né, se for suspender o contrato, pagar uma ajuda compensatória de 30%, tirando esse caso, as empresas podem dar uma ajuda compensatória do valor e da porcentagem que elas quiserem. Tem que constar no acordo, né? O valor tem que constar no acordo que elas fizerem. Mas a empresa pode pegar esse funcionário que é aposentado e continua trabalhando lá, ou que já é aposentado e está trabalhando na empresa, e pode dar uma ajuda compensatória. Porque imagina que você vai suspender o contrato de todos os seus funcionários. Esse aposentado só vai receber a aposentadoria dele, não vai receber mais nenhuma ajuda. Mais nenhuma ajuda. E se ele recebe ainda... Se ele recebe 10 mil reais, está nessa faixa intermediária, vai cair? Vai me dar licença, eu tenho que dar um beijo aqui no Laércio Braga. Laércio, presidente do sindicato aqui dos contabilistas. Muito obrigada pela sua presença na nossa live, viu, Laércio? Mas voltando, Cris, eu vou falar de sindicato, viu? Porque eu preciso puxar a orelha de alguns sindicatos que estão dando bastante dor de cabeça pra gente. Vocês devem estar enfrentando isso. Tem sindicato cobrando, minha filha, para fazer essas homologações. Eu vou te falar não que pode, isso... gente. Isso, não pode cobrar, pessoal. Isso é uma vergonha, Eles estão fazendo chantagem. E se eu pego uma coisa dessa, eu denuncio para o Ministério Público do Trabalho. Eu entro na Justiça e já peço uma liminar para consolidar todos esses efeitos, porque é um absurdo. Não. Olha, hoje eu recebi 3 denúncias. Eu vou falar aqui que aproveitar que o Laércio está aí, não do sindicato do Laércio, tá? Longe disso. Mas de outros sindicatos que estão cobrando R$250 para homologar esses contratos. Eles não podem cobrar, pessoal. Denunciem. Denunciem que o Ministério Público precisa tomar uma atitude em relação a isso, tá? Voltando para a MP. Vamos então, coisas que são comuns, tanto a suspensão como para redução da jornada, né, e dos salários. Sim. Depois eu falo nessa questão... pessoal aqui, o Sindicato de Natal está cobrando, a Jane está falando. Jane, denuncia, Jane. Absurdo. Não pode cobrar. E se puder escrever que é falta de vergonha na cara, que o sindicato ele tem que representar os interesses da categoria, ele tem que ser o que para que ele foi feito. Os sindicatos têm que aproveitar nesse momento para mostrar realmente a função política e social deles. Eles precisam aparecer nesse momento. Por isso que eu admiro muito o trabalho de Laércio aqui na Paraíba. Ele tem uma participação muito bacana com o sindicato aqui, sabe, Cris? Não é à toa que ele entrou aí no nosso live. Ele é antenado, ele adora saber de tudo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Só para completar,
como a 13467, que foi a reforma da CLT, tirou muito poder do sindicato, se eles forem espertos, eles têm que aproveitar esse momento para mostrar para a sociedade a importância deles. Não é afundando as empresas ou acabando com essa esperança que até os empregados estão precisando disso. Eles estão querendo que suspenda o contrato porque eles precisam do emprego. Esse amor que ficou no passado. Olha. Mas voltando então para questões que são comuns, tanto da suspensão do contrato como da redução da jornada e do salário. Prazos. Sim. São 2 dias corridos para informar, para entregar o acordo para o empregado. O empregado tem que ler, ele tem que entender, ele tem que perguntar para alguém, ele tem que ter uma ciência daquilo que está sendo colocado no acordo, né? O que está sendo reduzido, o que vai ser pago, se vai ter ajuda compensatória, se não vai ter, como é que vai funcionar. Ele precisa de 2 dias corridos de antecedência, no mínimo, para entender, né? Ele aceitando, a empresa vai pegar e dentro de 10 dias vai informar o Ministério da Economia e nesses mesmos 10 dias vai informar o sindicato. Aí a gente para aqui. Posso falar da liminar? Ou você quer falar alguma coisa? Não, eu quero te perguntar uma coisa. Que hoje levantou-se uma questão da seguinte forma. Eu sei que lá a MP ela diz o seguinte, que eu posso fazer isso de forma eletrônica, mando para o sindicato o contrato, digo, ó, vê se você aprova isso aí, me diz se está ok e me dá uma resposta. O sindicato vai te responder por e-mail. Se em 10 dias o sindicato não se manifestar, automaticamente isso aí estaria aprovado. Eu não sei se isso é legal ou se de fato Lewandowski colocou isso na liminar. Você pode esclarecer para a gente? Vamos lá. Então, se você me permite, eu vou fazer uma correção, né? O prazo que o sindicato tem para te responder, pelo artigo 617 da CLT, é de 8 dias. Não é de 10. 10 é o prazo que a empresa tem de informar tanto o sindicato como o Ministério da Economia. Através do empregador web, que vocês sabem melhor que eu. Obrigada, Laís. Então, o sindicato tem... Parabéns pra gente. Que bom, obrigada, viu? Então, o sindicato tem o prazo de 8 dias pelo artigo 617. Mas, a MP, a 936, no finalzinho dela, no artigo 17, inciso 3, já decorei também, porque é o que eu mais tenho falado, diz lá que todos os prazos da CLT com relação ao capítulo onde o artigo 617 está inserido vão ser contados pela metade. Isso Lewandowski não estava prestando atenção quando ele fez a liminar dele. Porque ele não falou, ele na verdade ele passou assim, en passant do 617, não se apegou a este detalhe, né? Eu entendo, por esse artigo 17 e tem inciso 3 da MP 936, não é de 8 dias o tempo de resposta do sindicato, é 4. Né? São 4 dias que o sindicato tem para responder. Por isso, assim, até fica uma dica. Claro, essa questão também precisa ser discutida e é o que a gente também tem discutido, se é 4, se é 8, enfim, né? Mas eu entendo, na minha leitura da MP, que são 4 dias que o sindicato tem para responder. Então, quando vocês mandarem um e-mail, mandarem uma R, mandarem qualquer tipo de comunicação para o sindicato informando do acordo, faz essa menção. Com relação ao artigo 617 e o artigo 17, inciso 3 da MP 936, você tem um prazo de 4 dias para me responder. Do contrário, entenderei como, na sua inércia, aprovado o acordo segundo a liminar. Né? Porque é isso que lembrando que primeiro o sindicato, segundo homologação no Ministério da Economia, tá? A ordem é essa. Não manda primeiro para o Ministério da Economia para depois mandar para o sindicato. Não é isso, Cris? Olha, tem dentro dos 10 dias de assinados, né? Assinou o contrato com o empregado, você tem até 10 dias para informar esses 2 órgãos. O problema é que essa liminar bagunçou um pouco o meio de campo. Porque se você manda para o sindicato nega, fala, não vou aceitar esse acordo. Vamos entrar em negociação, que é o que diz a liminar. Vamos fazer uma negociação coletiva, vamos fazer um acordo coletivo. Está aqui, ó, um monte de imposição ou um monte de cláusulas que eu quero que conste neste contrato. A empresa vai falar, não, mas não tenho nem condições, eu não tenho tempo hábil para sentar com você e responder. Estão perguntando aqui se são dias úteis. Então tá corrido.
Mas eu tô aqui pra MT, já respondo. A resposta por e-mail terá validade, tá, Neto? O Neto tá perguntando se por e-mail tá ok. Sim. Por e-mail tá ok. Hoje, gente, WhatsApp, nós vamos já cair aqui pelo Instagram, mas eu tô voltando com a Cris mais 30 minutos, tá? Então, a gente vai sair, mas a gente volta rapidinho. Vai, Cristiano. Eu dá paro? Continuidade, vamos lá. Eu paro ou não paro? Não, pode ir. A gente vai até cair. Voltando, essa questão de informação pode até pro WhatsApp, gente, é qualquer meio eletrônico. A 927 já previa que por qualquer meio eletrônico. Hoje a justiça, seja a justiça do trabalho, seja a estadual, qualquer tipo de justiça hoje entende que se você entregou por mensagem e veio 2 tiquezinhos azul, a pessoa recebeu. Sabe, o contrato intermitente, a gente faz isso também. Mandou assim, ó, fulano, preciso de você aqui para trabalhar comigo. Tal dia, a pessoa lá. O Instagram vai derrubar a gente, eu volto aqui, ó, 10 segundinhos. Gente, acompanha a gente que a gente vai ter ainda mais 30. Cadê tu, Cris? Aqui, achei. Ai, gente. Nossa. A Cris está entrando, pessoal. Cadê a Cris? Vamos lá, Cris. Todo mundo de volta para a sala. Pronto, gente, tem mais um tempinho aqui com vocês. Vamos dar continuidade. Nós estávamos aonde, minha gente? Eu perdi o raciocínio com esse Instagram. Ele acaba comigo. Olha, eu fiquei chocada. Falaram que a senhora pode pedir para repetir o artigo. Meu Deus! Senhora! Gente, não quero nem repetir. Não sei nem que artigo que vocês estão falando. Gente, depois de um certo tempo, vou chamar de você, que está tudo certo. Rita, é o artigo do prazo, é isso? Do prazo de 4 dias? É esse? Se for esse prazo, o artigo 617 da CLT, 617, combinado com o artigo 1717, inciso 3 da MP 936. É um monte de número, né? Vamos lá, Cris. Então, a gente estava falando sobre essa questão, né, do prazo, mas que o sindicato ele poderia se posicionar em até 4 dias, que você entende que é o prazo que ele tem para dar uma resposta. Isso, então vamos lá. Então, a empresa tem 10 dias para tanto informar o sindicato, né, mandar lá o contrato para o sindicato, o acordo, né, como mandar para o Ministério da Economia. Tem 10 dias para fazer as duas coisas. São esses mesmos 10 dias, é concomitante. O problema é que com essa liminar, se você mandar para o sindicato, vamos supor que o sindicato respeite o prazo de 4 dias, né, a partir do melhor dos mundos. Você vai ter 6 dias, imagina que ele aceitou, você vai ter 6 dias para mandar para o Ministério da Economia. Ótimo, beleza. Agora, se ele não aceitar, se ele te mandar uma cláusula lá, ou uma proposta de acordo, que tem um monte de cláusulas que você não pode aceitar, inclusive o que vocês falaram aqui, né, que tem sindicato cobrando para que os empregados todos da empresa se filiem ou se associem ao sindicato, senão ele não vai concordar com o acordo. Então imagina, né? De repente fica uma dica, né? Que nem eu falei, pega essa negativa com essa fundamentação e faz uma denúncia. Faça uma denúncia. Porque isso precisa ser denunciado, isso é um abuso. É uma falta de vergonha na cara, com todo respeito. Tanta gente se aproveitando, Cristiane. A gente está vendo muita coisa. Uma dúvida aqui da Marcilene. Pode suspender o contrato de uma grávida? Pode. Pode mandar a grávida embora? Pode, gente. Olha só, a grávida, preste atenção, pessoal. A grávida, ela até teria preferência,
Eu entendo. Por quê? Porque ela tem tem que ter um certo cuidado. A suspensão não é uma punição, tá? A suspensão, ela vai receber o benefício, se tiver abaixo de 4,8 milhões anual em 2019, ela vai receber 100% desse benefício, baseado na tabela do seguro-desemprego, pelo governo federal. Se tiver acima disso a empresa que ela trabalha, 30% do empregador, 70% da empresa, ou do governo federal. Então, vocês têm que analisar que não é uma punição. Ela está também inserida nesse universo que a MP está abrangindo, tá, pessoal? Quem está de licença maternidade? Está de licença maternidade, está em casa, tá certo? Se o sindicato não me responder, cadê aqui, meu Deus? Berenice, se o sindicato não me responder esse prazo de 4 dias, posso entender que foi aprovado, Cris? Segundo a liminar do excelentíssimo ministro Lewandowski, sim. Porque é o seguinte, gente, essa liminar, ela tem força de lei. É o que está valendo. A liminar é o que está valendo. O que vocês podem me perguntar é, por exemplo, os acordos que foram firmados anteriormente à data do dia 6 de abril, eles estão valendo? Eles precisam se submeter a esse regime da liminar? Eu entendo que não. Mas os efeitos dessa liminar não estão contidos na liminar. Ou seja, o que é o efeito? É se ela vale os efeitos para trás da data que ela foi proferida ou se só vale para frente. Isso vai ser decidido pelo pleno do STF, que já tem uma data marcada, estava como 24 de abril, mas deu tanto rebuliço já que eles conseguiram antecipar para o dia 16 de abril, ou seja, quinta-feira que vem o pleno vai decidir sobre isso. O pleno decidindo, ou cai a liminar, ou convalida a liminar, né, dá o ok para liminar, mas aí eles vão colocar quais seriam os efeitos dessa decisão. Se vai para trás do dia 6 ou se vai para frente só, que é o que a gente chama de ex tunc e ex nunc. Não sei se vocês já ouviram falar. Ex tunc bate na testa, só vai para trás. Ex nunc bate na nuca, só vai para frente. Então até então eu entendo que só tem efeito ex nunc que bate na nuca e vai para frente. Então, se vocês fizeram algum acordo, assinaram com o seu empregado acordos até o dia 6, porque essa medida foi só depois, né? Foi no dia 6, mas foi mais tarde. Até o dia 6, ela está válida e não precisa respeitar os requisitos dessa liminar. Meu entendimento. Tá. A Luciana Dias fez uma pergunta. Lu, eu perdi a sua pergunta. Faz de novo, por favor. Ela está pedindo para a gente responder, mas eu não estou encontrando. Faz de novo, Luciana, que eu leio aqui para a Cris responder para a gente. Cristiane, e aí, ficam essas faixas aí de redução salarial, tá? A minha dúvida, e eu acho que de muitos, eu tenho uma planilha de cálculo que eu montei para fazer esse cálculo, você até comentou comigo, né, que também tem essa situação que você confere e tal. Para a pessoa que ganha um salário mínimo, se fizer qualquer um dos benefícios, qualquer um dos acordos de redução, vai ficar menos que o mínimo. Por quê? Porque a base do governo é o salário lá do seguro-desemprego, da tabela. É permitido essa situação? Abaixo do mínimo? Porque vai acabar... exatamente, porque olha só, eu tenho 1.045. Eu faço um acordo lá de 50%. Os 50% da empresa fica cheio, tá? Só que os 50% do governo é 80% de 1.045. Vai ficar menos que o salário mínimo, é isso? Vamos fazer uma conta rápida. Na verdade, nem vamos fazer conta, porque que advogado não sabe fazer conta. Então, eu vou deixar para vocês. Mas me falem aqui, por cima, quanto que é a carga tributária em cima de um salário? Um percentual, mais ou menos. De tudo? Você tem aí um salário, quanto daquele salário é imposto? Por cima. Mas a gente tem INSS, vamos só para o funcionário, só o que vai para o bolso do funcionário, que acaba no final do mês no bolso dele. Que vai ter desconto de INSS, vai ter desconto de imposto de renda, dependendo da faixa salarial. Isso, tudo isso. Imposto de renda, se der o caso, isso. Vamos contar aí
depende da faixa salarial, né? Mas vai ter um desconto considerável no salário dessa pessoa que ganha o salário mínimo. Ela vai receber, dentro desses dois benefícios, ou suspensão como redução, ela vai receber um valor sem esses encargos. Ela vai ter uma diminuição, claro, porque todas as situações, diminuir o salário, tem essa, vamos dizer assim, que como é um acordo para se manter os salários e a renda, as duas partes vão sangrar. Tanto a empresa como o empregado, as duas partes vão sofrer. Mas é sofrer de uma maneira que sofrer, pode ser até um pouco filosófico isso que eu estou falando, mas vai sofrer, vai sangrar, porque o objetivo é permanecer os empregos. Fazer sobreviver as empresas e os empregos lá na frente, depois que passar tudo isso. Para que a crise que eu falei no começo da nossa outra live, né? A crise que ainda não chegou, que a gente consiga passar por ela. Né? Então, se o empregado for contar, eu vou receber menos, só que pega lá o seu holerite dos outros meses, vê quanto você tem de redução por conta de encargos, né? Imposto de renda, INSS. Então, no final das contas, a redução pode ter gente que vai receber até mais do que efetivamente ela recebia num mês normal. Receberia se ela tivesse o desconto normal, entendi. Isso. É por isso que aquela faixa do meio é a que mais vai sofrer, porque vai ter maior redução mesmo, porque dependendo do salário, se for mais próximo de 12 mil, tem uma redução muito drástica. Essa vai sofrer mesmo. Eu já fiz. Por exemplo, quem ganha 5 mil reais ficou em torno de 30%. Tá vendo? É bem considerável. A pergunta da Luciana, ela botou aqui, esses 10 dias para os pedidos é a partir de que data? A data da IMP ou a data da assinatura do contrato? Da assinatura do contrato. Pronto. Silvia, a Rita quer que eu agende contigo pro dia 16, outra live. Dia 16, a internet vai cair. Vamos lá, Rita, vamos tentar, viu? Eu fico feliz de você estar gostando. Deixa aqui os coraçãozinhos que eu não estou ganhando mais. Gente, e outra coisa, a faixa intermediária é a que vai necessitar de sindicato? Olha, Ingrid, nesse momento todo mundo vai precisar de sindicato. Vamos contar assim, antes da liminar... se acabou com essa sua opção, viu? Antes da liminar, essa faixa intermediária era a que precisava sim do sindicato. Se a redução da jornada e do salário fosse de até 25%, não ia precisar, porque ela estava numa exceção. Mas, após a liminar, todo mundo vai precisar. Para suspensão, para redução, todo mundo vai ter que ter o aval do sindicato. Entenderam? E olha só, a ferramenta, gente, utilizada para o envio dessas informações é o empregador web, tá? O empregador web é a ferramenta que eles tratam o seguro-desemprego. Lembrem-se que a base da MP do benefício é seguro-desemprego, tá? Então, vocês vão utilizar o empregador web, já está disponível, essa ferramenta já foi aberta pelo Ministério da Economia, vocês já podem começar a trabalhar aí com o sindicato, tá? E funcionário do MEI pode suspender? Pode suspender sim, viu? Havendo necessidade, você pode suspender. Uma outra pergunta que eles fizeram aqui, que eu não sei se você tem conhecimento, Cris, eu pessoalmente não tive nenhum caso. Por exemplo, condomínio. Condomínio, ele não tem faturamento para ter base se é suspensão 100% ou 70%. Como é que faz nos casos de condomínio? Você sabe? Olha, eu entendo que você faz como se fosse uma que tivesse um faturamento menor do que 4 milhões e 800 mil. Porque se não tem faturamento, logo, se tem zero, é menor do que 4 milhões e 800 mil. Entraria nessa inteligência aqui para esse pessoal, para essas empresas que têm menos desse valor de faturamento. Vou fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês pensaram nisso. Vamos lá. Você falou aí sobre a questão da constitucionalidade da redução, né, dos salários, porque está lá previsto no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que a redução salarial só pode ser por negociação coletiva, né? Mas assim, só vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem. Vou pegar um exemplo fácil. Se eu ganho R$ 2.200, a minha hora dividido por 220 dá R$10. Vou pegar um número fácil para a gente poder dividir e dar um valor. Se a empresa reduzir o meu salário, a minha jornada de 50%, eu vou passar a receber R$ 1.100, certo? Não vou entrar na parte do governo.
Mas se você dividir por 110 horas, porque reduziu minha jornada em 50%, qual vai ser o valor da minha hora? R$10. Isso mesmo. Exatamente. Teve redução de salário, se meu valor da hora continuou R$10? Não, teve redução de jornada. De jornada. Então aqui fica só uma questão para vocês se perguntarem também, porque provavelmente vai ser uma das questões que vão ser debatidas na liminar pelo pleno do STF, né, sobre essa liminar. Porque não é que eu estou falando que, então já a gente pode fazer isso, flexibilizar as jornadas agora de uma forma torta à direita. Não. Como a gente está realmente num momento de pandemia, de um estado de calamidade por saúde pública, decretado, né, enfim, por decreto, por lei, reconhecida essa situação, vivendo um momento de exceção, não regime de exceção, mas um momento de exceção normal, a gente precisa flexibilizar alguns direitos. Detalhe aqui, eu estou falando como professora, não estou falando como advogada de nenhuma das partes, né? Mas eu entendo que assim, porque tem muita gente que defende a Constituição a ferro e fogo. Eu acho que isso é muito importante. A Constituição é a nossa lei maior. É um momento de bom senso, né, Cris? É um momento de bom senso. Mas se você for ver, na Constituição não tem nada que diz sobre a suspensão do contrato. Só fala na CLT. E na CLT fala que realmente precisa ter uma negociação, uma previsão em algum instrumento coletivo. Tem que, em algum instrumento coletivo, prever aí, então, essa suspensão, que é aquela suspensão onde o empregado fica sem salário, mas ele vai fazer um curso. Essa é a suspensão da CLT. A suspensão que a gente está falando da MP 936 é outra suspensão. Não precisa de curso. História. É outra história. Com outras prerrogativas, com outras determinações. Né? É como se fosse um segundo tipo de suspensão. E nessa MP 936 também fala de uma suspensão se você quiser dar um curso de forma virtual para o seu empregado. Então nós temos 3 tipos de suspensão. A suspensão da CLT, que tem que dar um curso para o empregado e tem que estar previsto em instrumento coletivo. A gente tem a suspensão da 936, que não precisa fazer curso, e tem uma outra suspensão da 936 que pode fazer curso. Essa suspensão da 936, ela pode ser, o contrato pode ser suspenso de 1 a 3 meses. Está vendo como é um tipo diferente de suspensão? Porque a suspensão anormal da 936... Porque da MP só são 60 dias, não é isso? São 60 dias. Então, dentro da própria MP tem outro tipo de suspensão. De 1 mês até 3 meses. Então, a gente tem 3 tipos de suspensão. E nenhuma dessas suspensões estão previstas na Constituição Federal. Então, não é inconstitucional dar a suspensão do contrato sem o sindicato. Pode ser ilegal, porque não está na CLT. É só uma questão de terminologia. Reduzir a jornada... Eu estou dizendo, vocês têm que prestar atenção, pessoal, que, olha só, não se reduz salário sem reduzir jornada. Não é isso? Exatamente. Então, vocês vejam bem, eu estou reduzindo o salário em função de que ele está trabalhando menos hora, mas ele está ganhando a hora igual. Okay? É o mesmo valor da hora. Coisa. Exato. Cris, fala um pouquinho sobre o contrato intermitente, porque a gente viu que lá que pode ter um acúmulo de ajuda compensatória, não é isso? Ele pode trabalhar em 2 situações, 2 empresas. Sim. Laércio deixou aí, pessoal. Laércio deixou o e-mail dele e deixou o número do celular, tá? Disponível. Legal, então, quem quiser falar com o sindicato do contador, do contabilista, meu amigo Laércio aí tá à disposição. O Neto está perguntando, pode-se usar suspensão e depois mudar de ideia e usar redução? Ou usar redução, depois mudar de ideia e usar suspensão? Pode, Neto. Para o mesmo empregado, né? Pode. Só que assim, observa que o prazo total, isso está na medida provisória 936, o prazo total 90 dias. Então eu posso fazer um super combo e dar uma suspensão e depois que o meu empregado voltar a reduzir o salário e a jornada ou vice-versa? Pode. Desde que a suspensão tenha até 60 dias e todo esse combo, suspensão mais redução da jornada, tenha 90 dias. Não é 60 mais 90, que já estão fazendo criação já, né? Não é 60 mais 90, é 90 dias no total e dentro desses 90, 60 dias de suspensão. Eles são criativos demais. Então, eu falo que tem gente que quer inventar a roda, né? O intermitente, como fica? Me diz aí. Eu vou te falar que eu tô até com o artigo 18 aqui da MP aberta, né? Porque ele tá aqui no artigo 18. Ele pode trabalhar em 2 lugares e receber pelos 2 lugares. Mas me parece, se eu não estou enganada, eu vou até confirmar aqui,
que se ele receber um outro auxílio tipo Bolsa Família, se eu não estou enganada, ele não pode receber. Tem um negócio desse, não tem? Deixa eu ver se foi aqui que eu vi. Eu acho que tem sim, tá? Não tem? Tem sim. Tá aqui, ó, tá vendo? Aí, o benefício coisa... aqui não pode ser acumulado pode com outro benefício. Então, se ele receber Bolsa Família, ele não vai poder receber esse benefício. É o exemplo da Bolsa Família, não vai poder receber esse benefício. Isso. Lembrando que o pessoal, as domésticas, elas estão incluídas aí nos contratos de redução e suspensão, tá? Elas agora, também falem estão para mim, abrangidas também. como é que vocês vão fazer um acordo coletivo com o sindicato das domésticas? O empregador doméstico, imagina, ele é uma pessoa comum, não tem o conhecimento que vocês têm, assim, salvo vocês que se tiverem os empregados domésticos na casa de vocês. Mas, de uma forma geral, o empregador doméstico ele não tem tanto conhecimento técnico como vocês têm, jurídico, não tem conhecimento técnico. Mal sabem fazer o preenchimento lá do e-social para mandar o e-social doméstico, não é? Muitos estão contratando um contador para fazer isso. Então, como é que o empregador doméstico vai conseguir fazer uma negociação coletiva? Em alguns lugares não tem sindicato dos domésticos. Aqui em São Paulo a gente tem 2, mais ou menos, acho que é isso. Parece que na Bahia também tem um, não sei os outros estados. Mas assim, não são em todos os estados, tem um. Então, mas olha a dificuldade. Você vai colocar como o seu doméstico junto com outros domésticos para fazer uma situação geral para todo mundo, sendo que você tem um empregador só e é muito peculiar aquele contrato. É do empregador doméstico com o empregado doméstico. Vai ser difícil isso na prática, né? É verdade. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, porque assim, de ontem para hoje, eu acho que o site do empregador web, da Caixa Econômica, esses sites que estão envolvidos, né, nessa tramitação de processos da MP, eles estão assim, ó, de acesso. Então, eles estão lentos, eles estão travando, então vocês vão ter que ter paciência para poder lidar com essa situação junto às formas de envio dessas documentações, tá? Muito cuidado, porque estão comentando aí, o site não está funcionando, está parado. Não, é porque está tendo muito acesso, isso é normal, tá? Paciência. Aí eu vou perguntar para vocês, quem estiver em casa trabalhando e tiver com a jornada reduzida, aproveita da meia-noite às 6, que o site não vai estar congestionado, e manda. Mas aí vocês não podem fazer hora extra, né? Porque eu entendo, pelo menos, que é incompatível você reduzir a jornada do funcionário e ainda fazer ele fazer hora extra, né? Não é nem inteligente da empresa ela fazer isso, ela vai pagar mais caro. Então, se vocês estiverem pelas empresas, não deixe fazer hora extra. A Ingrid está perguntando aqui, se o contrato de redução e o envio for antes da liminar, o que é que ela pode fazer? Fica feliz, viu? Porque se mudou antes da liminar, foi o que eu falei. Eu entendo que o efeito é ex nunc, né? Bate na testa para frente, então é só da liminar para frente. Se você conseguiu assinar o contrato, beijo na boca, e aí vai ficar feliz. Vai ser feliz. Se você assinou o contrato, não chegou nem a mandar, mas assinou o contrato, já está com uma data anterior, data da liminar, que foi 6 de abril, eu entendo que não está nos efeitos da liminar. Mas isso que eu falei... Ela mandou, Cris. Nossa, maravilha. Mas, gente, olha só. Vamos esperar dia 16, né? Que o plenário vai decidir. Mas nem tudo são rosas, né? Existem lá na MP uma cláusula sobre rescisão. Se o empregador rescinde, ele vai ter implicações legais, não é isso, Cris? Durante a suspensão e da redução. E não é coisa pequena, não. Vamos comentar sobre isso. Vai. E aí, entra numa situação que eu estou discutindo, né, com os meus colegas e ninguém chegou numa conclusão. Eu tenho meu ponto de vista também. Porque se vocês forem pegar o artigo, que agora eu não estou com ele aberto aqui, mas o artigo que fala da rescisão do contrato, vai ter lá uma porcentagem de valor de indenização, né, de acordo com a redução que teve, enfim, vai ter lá um percentual, certo? E lá está falando o seguinte, vai ser X%, esse valor da indenização vai ser X% do valor que o empregado teria direito durante o período de garantia. Vou pegar o artigo porque fica mais fácil, para vocês entenderem a terminologia. Está até pintadinho aqui, ó. E quando a gente terminar de falar nisso, eu quero falar da estabilidade mitigada, tá? Eu quero que a gente também chame um pouquinho a atenção deles para isso. Tá.
Aqui fala, tá vendo? Ó, que dependendo do percentual, aqui tal vai pagar um valor, né, um percentual de indenização correspondente ou em cima do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego. Certo? Imaginem o seguinte, então ele vai ter uma garantia provisória de emprego ou estabilidade durante a suspensão do contrato e durante a redução da jornada e do salário, e depois vai ter o mesmo período quando voltarem às atividades normais, certo? Isso aí é a estabilidade mitigada, não é isso? Ele vai ter estabilidade de igual tempo após a gente acabar com o estado de calamidade. É disso que você está falando, não? Isso. Estou falando assim, ó, se tem 60 dias de suspensão de contrato, quando acabou esse período de suspensão de contrato, vai voltar tudo ao normal, ele tem mais 60 dias, que é o mesmo período de suspensão ou de redução da jornada e dos salários, como ainda extensão dessa garantia de emprego. Então, o mesmo período que ele tiver de suspensão ou de redução, ele vai ter a mais no retorno. Só que aqui eu entendo o seguinte, não sei se vocês estão vendo, não sei se para cá de vocês, bom, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas imagina que o antes, para mim o antes fica aqui, para vocês deve ficar aqui, bem eu sei. Imagina que o antes, o salário de antes, não sei para onde vai o antes, o salário durante a suspensão e a jornada de trabalho, o salário dele, então, que é aqui, ó, o salário que o empregado teria direito. Então, o salário que o empregado teria direito vai ser o salário reduzido ou aquele que ele vai receber com base no seguro-desemprego durante a suspensão, certo? Esse salário não vai ser o salário efetivo dele, vai ser um valor menor. Depois que acabar o período da suspensão e o período da redução da jornada e do salário, o salário dele vai voltar ao normal. Esse salário também é o salário que o empregado tinha direito durante o período de garantia, porque aqui a gente tem uma garantia durante a suspensão e o outro. Só que aqui a gente tem um salário menor do que o salário normal dele. Então, se as rescisões acontecerem durante a suspensão e a redução da jornada e dos salários, o valor da indenização vai ser menor, porque a base de cálculo dele, no meu entendimento, vai ser com aquele valor reduzido. Tem gente que não entende nesse sentido, isso vai ser uma coisa que vai ser pacificada, vai virar... Vai ter que discutir, vai ter que ter jurisprudência. Isso, porque eu entendo que o salário durante a suspensão e durante a jornada é menor, ele já vai ser reduzido naturalmente. Então, esse percentual de indenização vai ser com base numa base de cálculo menor. Depois que voltar ao normal, que acabar a suspensão, que acabar a jornada, e ele estiver ainda no período de garantia, esse percentual vai ser sobre o salário dele normal. Então, essa indenização vai ser maior se demitir depois do período de suspensão e de redução da jornada. Entenderam? Olha só, o Jonatas fez uma pergunta aqui bem pertinente e as pessoas sempre estão me questionando. Contrato de suspensão, eu recolho INSS e FGTS? Não recolhe nada. Nem a empresa que tem mais de 4 milhões e 800 mil lá em 2019, essa ajuda de custo, essa ajuda compensatória, ela não tem natureza indenizatória. Porém, se você reduzir o salário, sobre o salário tem os encargos normais. O salário que a empresa vai pagar. Mas você vai recolher da parte da empresa, não é isso? Tem a parte do funcionário também, mas por exemplo, o próprio... Eu quero dizer, por exemplo, ele tem uma redução lá de 50%. A redução de 25%, eu vou pegar um quebrado. Ele vai pagar sobre os 25 ou ele vai pagar sobre os 25 mais os 75? Sobre só os 75, o valor que a empresa vai pagar. Okay. Se não for ajuda compensatória, né? Porque se for ajuda compensatória, a ajuda compensatória não tem natureza salarial. Ok. Aí o Jonatas está perguntando, esse período de suspensão conta período aquisitivo de... Não conta, né, Cris? Para período aquisitivo de férias e 13º. Suspendeu, gente. Nem para aposentadoria. Nem para aposentadoria. A própria MP dá aí uma faculdade ao empregado que durante esse período de suspensão ele pode recolher como facultativo para o INSS, mas esses 2 meses, esses 60 dias de suspensão, não vão contar como tempo de trabalho, como férias, como nada. E uma coisa que a gente tem que chamar bem a atenção, viu? O pessoal do setor público está fora da MP. Não é isso, Cris? Isso. Tá aqui em 2 lugares da MP tá falando isso, que eles não são a CMP que não atinge eles. Quem tem cargo, emprego público, quem tem cargo eletivo, ou seja, os políticos também, fizeram de propósito, né? Não pode reduzir o salário deles.
Já pensou? Deixa eu ver aqui. Gente, eu acho que infelizmente a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Tem uma pergunta aqui, professora, eu acho que vamos responder aqui a Rita. Tá. O Sindicato de Bares e Restaurantes só abrange a Grande João Pessoa. Nesse meu município, está fora dos acordos para esse sindicato. O que é que ela faz? O município que ela reside fica fora da jurisprudência do sindicato. Tá. Aí eu acho que ela tem que procurar a delegacia do trabalho. Como é que funciona? Ela tem que procurar a confederação, porque é sindicato, confederação e federação. Ela tem que procurar quem é a confederação. Isso é uma coisa também que a própria liminar também causou bastante dúvida hoje, porque lá diz que teria que ter, se o sindicato negar, você pode se socorrer à confederação, se negar, você pode se socorrer à federação. Só que imagina, você vai 8 dias, já passaram-se aí 24 dias e você não tem nenhuma resposta desse seu acordo, né? Então também, se vocês quiserem, uma saída manda o acordo para o sindicato, para a confederação e para a federação de uma vez só. Se quiser, bota todo mundo em cópia no meme e fala, tá aí, ainda peço a redução do prazo para vocês me responderem em 4 dias, já põe todo mundo e vai pelo princípio da boa-fé. É isso mesmo. Né? É boa-fé, emergencial. Gente, a gente está no final da nossa live. Todo mundo. Bastante, né? Eu quero. Cristiane, foi fantástico. Você trouxe muita informação bacana. Pessoal, sigam a Cristiane. Ela tem um canal no YouTube, ela tem o perfil dela aí no Instagram. Cris, eu vou te convidar para a gente voltar depois do dia 16 para a gente falar um pouquinho, né? Eu como profissional da área de contabilidade, eu sei o que é que nós estamos passando. Eu quero os meus corações. Cadê todo mundo aí deixando um beijinho, coração? E na próxima live, eu quero show aqui, certo, meninas? Eu quero que a gente possa, e garotos, né? Tem meninos aí também. Mas a gente está aqui à disposição para ajudar. A gente tem que contribuir com a sociedade de alguma forma. De forma gratuita, de forma que a sociedade se estabilize, para que todo mundo, né, junto, consiga passar esse momento difícil, né, Cris? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, o seu contato, que a gente vai ter que finalizar a nossa live. Silvia, muito obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço, meu amor, estou tão feliz. Eu também, estou muito feliz mesmo. Eu espero que todos vocês tenham gostado muito, que tenham aproveitado, nem que seja uma informaçãozinha. Se aproveitou qualquer coisinha, eu vou ficar muito feliz, se puder ajudar no dia a dia de vocês. Porque assim, tenham fé, tenham força, que a gente vai conseguir parametrizar essa situação, padronizar, né? O governo está trabalhando junto, não importa se é contra ou se é a favor, né? Quem está lá agora no poder, mas o que é importante é que todas as partes, empregado, empregador, sindicato, governo, tem que se unir nesse momento para a gente tentar preservar os empregos. Porque se as empresas fecharem, os empregos acabam e a gente vai virar um país bem pior do que a Venezuela hoje apresenta na economia dela. Então, é verdade. Assim, a gente dá até arrepio, né? Então a gente tem que não pode medir esforços para que as partes consigam um acordo de forma harmônica. E aí eu peço para quem conhecer sindicato, para quem trabalhar em sindicato, né, que tenha um pouco desse lado de pacificador, de mediador, que tenham sensibilidade para realmente resolver essas coisas, não sejam oportunistas. E as empresas também não sejam oportunistas, né? Porque é importante que nesse momento elas também tenham ideia do fluxo de caixa delas, porque isso é muito importante. Não sair fazendo suspensão de contrato ou redução de jornada, analisar com vocês, contadores, analisar com o jurídico, porque todo mundo tem que estar de braço dado hoje, alinhado, sempre esteve, né? Mas hoje, mais do que nunca, tem que estar todo mundo alinhado, porque lá na frente é que a gente vai colher os frutos desse momento. E que para todo mundo... Quem é que está falando aqui? Peraí, Cris, eu agora fiquei até com a consciência pesada. Deixa eu ver aqui. Peraí, que eu vou lhe responder. Deixa eu puxar ele aqui.
A Marielza, infelizmente eu enviei as perguntas e não foi respondida. Marielza, manda a tua pergunta agora. Eu quero te responder. Eu vou fechar a nossa live com a tua pergunta. Ah, não, peraí, tá aqui, ó. Não é esse aqui. O contrato foi assinado dia 3 de abril, mas não é enviado ainda a conta da data em que o acordo foi enviado. Tanto que o prazo para enviar pro empregador web, enfim, né, pro Ministério da Economia, como pro sindicato, é da data de assinatura. Não importa se hoje é dia 7 de abril. Se você assinou dia 3 do 4, não, ao meu ver, não aplica liminar para você. Você pode mandar para o sindicato porque eles precisam ter conhecimento. Mas se eles negarem qualquer coisa, você está com um acordo válido. Dependendo Me perdoa, Marielza, é que aqui é frenético. Marielza, eu estou pedindo desculpas porque é tanta pergunta e é tão rápido que a gente, né? Infelizmente, falha com alguns. Eu acho que sim. Marielza, mas eu quero agradecer. A pergunta? Assim, né? Dá um joinha. Deixa aí teus contatos, Cris. Gente, vamos lá. O Instagram é @prof.cristianecardoso. No YouTube é só colocar Cristiane Cardoso com CH, porque minha mãe quis assim, já falei pra vocês. Sigam lá, deem joinha, se inscrevam no canal, me mandem mensagem, digam que gostaram. Se não gostaram, também me digam também. Eu gosto bastante de críticas construtivas, críticas amigáveis. Me mandem. Olha, gente, as perguntas que não foram respondidas, vocês podem mandar no direct da Cris, pelo Instagram, no meu direct, que a gente tira um tempinho para responder, tá bom? Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no meu canal. E aí a gente vai aguardar agora depois do dia 16 pra gente voltar, Isso. Tá bom? Eu só não posso, gente, aí eu peço milhões de desculpas, o que eu não posso dar orientações jurídicas, porque a OAB não me permite. Eu tô aqui como advogada, então eu não posso responder perguntas pontuais, porque seria uma orientação jurídica, dependeria de uma contratação, enfim. Mas se vocês tiverem perguntas genéricas, eu posso resolver. Aí vamos ver. Eu fico em São Paulo, na cidade de São Bernardo. Sejam bem-vindos se vocês são daqui ou vierem pra cá. Se vierem pra cá, me manda um direct que a gente vai tomar um suco. Ai, que máximo. Meu amor, muito obrigada, viu? Você foi muito generosa. E a gente volta, se Deus quiser, né, depois do dia 16, tá bom? Tá aí. Obrigada, viu, Silvia? Muito obrigada mesmo. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até Boa a próxima. noite.